Olá pessoal, boa tarde. É a Scania diretamente aqui da Fenatran para mais um bate-papo Scania. E hoje a gente vai continuar uma conversa que a gente teve ao longo da semana. A gente vai falar sobre motorista do futuro. A gente já trouxe aqui alguns pontos importantes como qualificação, preparação, valorização do motorista, mas como é um tema muito complexo, eu acho que todo mundo aí em casa concorda, a gente vai prolongar mais para a gente conseguir sair daqui com algumas novas ideias. E para participar desse bate-papo de hoje, para trazer mais contribuições aqui para a gente, nós trouxemos mais convidados especiais. Nós temos aqui ao lado o Rui Gobi, da Confiança Mudanças e Transportes, a Cristina Costa, que é motorista, e o João Geraldo, da revista O Carreteiro. Por coincidência, hoje, o João Geraldo ele fez um editorial nessa edição da revista O Carreteiro e ele vai contar um pouquinho pra gente o que ele trouxe nesse editorial. Depois vocês também podem conferir, obviamente, na versão impressa da revista. João, conta um pouquinho das suas ideias a respeito desse perfil do motorista do futuro. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Olha, a revista O Carreteiro, como ela é uma revista já que está completando 50 anos de estrada, né? Então nós recebemos hoje em dia nós recebemos muitos WhatsApp de motorista. Até alguns anos eram cartas, mas hoje é o WhatsApp. E existe uma preocupação muito grande com o futuro, quando se fala muito em caminhão autônomo, caminhão sem motorista. Aí as perguntas são assim, mas nossa profissão vai acabar? O motorista vai deixar de existir? Se o caminhão vai andar sozinho, sem motorista, essa profissão vai morrer. Então, o meu papel, principalmente, é dizer o que poderá acontecer, porque não é bem assim. Ainda tem muito chão para o caminhão andar sozinho na estrada, principalmente aqui no Brasil, sem um motorista. O que me levou a escrever esse editorial para a edição que está circulando aqui dentro da Fenatran, que é, na verdade, para acalmar a categoria de que não vai acabar a profissão. Pelo menos nos próximos 40, 50 anos, eu acredito que não tem como acabar. E na verdade, a coisa funciona assim. Hoje, a Renata até sabe disso, que ela é de uma grande montadora. Estamos hoje no nível 4, né? Que o caminhão você tem que fazer uma rota, pré-estabelecer uma rota. O motorista tem de estar ali dentro, tem que ter o profissional ali, porque ele tem de interceder ainda muito no caminhão. Mas isso tudo também está em teste, na Europa roda, na América do Norte roda isso. Agora, o passo seguinte, que seria o caminhão totalmente autônomo para estrada, isso vai demorar muito mais, porque vai começar pelas cidades. Ainda não se sabe daqui quantos anos que a distribuição urbana vai começar a ser feita com veículos totalmente autônomos. Esse seria um primeiro passo. O segundo, que é a longa distância, ou média ou longa, esse daí então vai demorar muito mais. E a gente dizer isso para o motorista do caminhão, de certa forma, calma. Ele fala, bom, se eu tiver mais 30 ou 40 anos de vida, eu nem vou pegar isso aí. Mas é mais ou menos por aí. A tecnologia existe, ela vem, ninguém barra, só que não é para amanhã. Né? Então é isso aí. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que você pensa de tudo isso? Um caminhão andando sem motorista. Né? Como você falou, de certa forma, é um processo que pode ser feito, mas no final tem que ter um motorista. O caminhão ele não vai entrar sozinho no lugar de descarregar, ele não vai... A interferência humana vai existir em alguma parte do processo, mas é uma tecnologia que, igual você falou, é uma coisa que seria muito, muito para frente ainda. Bem mais para frente. Muito, né? muito. Mas a interferência humana não tem como você eliminar. De certa forma, para você controlar o caminhão no trajeto, ou então mesmo no final do processo, na descarga e na carga também. Mas você não vê como uma coisa boa no futuro, por exemplo, isso já existe. O motorista não está mais sozinho na estrada, né? Uhum. Ele sempre está conectado com a base, com a família, né? Ele teria mais tempo para ficar
baseado. É uma coisa boa. Um processo. Tá, no caso da Scania, né, Renata? A Scania tem toda essa conectividade, ela avançou muito forte nisso, né? Foi uma das primeiras, né, que veio. Foi as primeiras, porque o que acontece assim, quando a gente fala de autônomo, o autônomo funciona à base de dados, de gestão de dados, né? E a questão humana, para fazer essa análise de dados, a gente vai precisar, e eu concordo com a Cristina também, eu acho que ainda o humano, ele pode, de repente, mudar a posição na boleia, mas fugir, eu acho muito difícil. Acho que o Rui pode ajudar a gente nessa também um pouquinho, Rui, e contar você. O Rui, além de ter sido motorista por muito tempo, ele também é engenheiro. Como é que você enxerga, Rui? Conta pra gente como você enxerga esse papel do motorista daqui a um tempo. O que você acha que vai acontecer? Renata, primeiro, boa tarde a todos. Né? Mais uma vez aqui falando da stand da Scania da Fenatran, direto para todo o Brasil e todo o mundo. Muito orgulho estar aqui. Eu começo falando sobre a nossa profissão de motorista, embora hoje eu esteja um pouquinho afastado, mas é a minha profissão do coração. No dia 15, agora, na segunda-feira, nós tivemos um simpósio internacional sobre transporte de cargas. Ele ocorreu na segunda de manhã, antes da Fenatran, porque essa é uma semana dedicada ao transporte no Brasil. E um dos 3 temas desse simpósio, que inclusive fechou o simpósio de manhã, é assim... O título da reportagem, me desculpem, eu não tenho ele gravado corretamente, mas a importância do motorista para a imagem da empresa. Interessante. Então, se você tem um simpósio internacional de cargas e está presente, né, inclusive esse debate foi mediado por um dos maiores transportadores de cargas do Brasil, e você tem isso como pauta do assunto, né, então já dá para ter uma ideia que realmente a nossa profissão ela vai perdurar por muito tempo. Apesar de toda a tecnologia embarcada que nós temos hoje nos caminhões, né, os pilotos adaptativos, os recursos de segurança, né, a conectividade, a troca de dados, a rede 5G está chegando aí para realmente ampliar essa velocidade e poder proporcionar toda essa gama de informações trocadas, vale dizer que as condições das estradas brasileiras são muito precárias, como falou. Né, a gente tem que ter, para o piloto adaptativo funcionar, nós temos que ter a sinalização vertical, a sinalização horizontal adequada, nós temos que ter uma pista em condições de rolamento adequado. Então, no Brasil, a gente tem algumas ideias, alguns exemplos de rodovias boas, mas são poucas. Né? A questão do caminhão autônomo é muito interessante para atividades repetitivas, né? Onde você exige uma grande precisão de condução, onde, por exemplo, você tem uma colhedeira que está fazendo a colheita e o caminhão tem que andar do lado dela, a mesma velocidade, a mesma distância. Então isso perfeitamente pode ser programado, o sistema de controle do caminhão conversa com o da colheitadeira e isso se vai. Um sistema de plantação, onde o caminhão tem que andar realmente num trilho, né? Essa precisão, com a eletrônica embarcada e o caminhão autônomo é mais interessante. Compensação na distribuição vai acarretar uma redução da velocidade média, porque o caminhão não vai conseguir desenvolver as velocidades que a gente tem hoje, né? Não que o caminhão hoje em dia ele corra, mas ele respeita os índices de velocidades que são altos, né? O caminhão autônomo não vai ter essa liberdade, essa condição. Tem a questão da legislação, ainda não se pode andar com um caminhão sem ter um motorista dentro, porque isso tem que ter um condutor no caminhão, né? Então, assim, são uma série de fatores que vão ter que evoluir, que vão ter que concatenar, que vai ter que se resolver, mas eu não vejo, assim, até porque a gente, em muitos casos, é um embaixador da empresa. O comprador adquire um produto, ele não conhece ninguém lá no embarcador. Carrega num caminhão, o caminhão cumpre uma jornada, quando chega para entregar, quem que vai entregar? É o motorista. Então, às vezes, é uma pequena parcela, mas você ter esse atendimento. Quem te atende é o motorista do caminhão, não é a empresa lá que vendeu. Né? Eu, particularmente, no meu ramo de serviço, a gente tem essa peculiaridade de ter o atendimento. Isso quem faz é o motorista. Inclusive, a gente apaga até uns incêndios lá da empresa de vez em quando pelo fato de a gente poder estar cara a cara com o cliente. Então, isso ainda é uma profissão que apaixona. Quem quiser entrar na profissão ou se especializar, continue, porque nós temos muito chão pela frente ainda. Muito bom. Tem muito chão. Quer falar alguma coisa, João? Vai lá. Eu só ia fazer uma colocação em cima do que você falou. O motorista, ele vai ter... Esse motorista do futuro, quando chegar esse futuro, ele vai ter que ter mais contato com o cliente, né? Porque ele vai ser mais do que um motorista, né? Sim,
Na realidade, Vai ser um gestor. vai ser um gestor, né? Ele vai ser um gestor. Hoje nós já somos um gestor de unidade móvel. Sim. Né? E com tudo que o caminhão tem, com tudo que ele representa, pelo valor agregado que ele tem, a gente já é um gestor de unidade móvel, né? Sim. Então, e cada vez mais a especialização, o estudo, a vontade de fazer certo, a assertividade é importante. Né? E outro aspecto interessante que você falou foi esse daí, né? Se não tem legislação, eu acho que nem na Europa, Renata, Cris, já tem essa legislação já definida. Não tem. Não A tem, Scania, né? a Scania ela anunciou agora o AXL, que é um autônomo. Sim. Ele vai começar a rodar em mina. Mina por quê? Porque Ambiente não controlado. É ambiente controlado, A você não tem propriedade fluxo privada, de né? pessoas. Você não tem. E tem toda uma questão de segurança, porque hoje a mineração, em muitos lugares, é um ambiente inseguro para a atividade humana. Então, o autônomo vai chegar justamente para trazer mais segurança e tirar o motorista desse ambiente insalubre. Agora, para a rodovia, não existe legislação nem aqui, nem na Europa. Nem na Europa. Tanto que fabricantes de carro deram uma freada nas pesquisas para poder justamente evoluir junto com essas leis, que não estão evoluindo ainda. O Rui até lembrou bem também agora, canavial, né? Porque são também, ambientes né? controlados. Florestal. A Renata falou no ambiente inóspito, né, numa mina, onde você tem uma Seria muito atmosfera às vezes não interessante para a saúde humana, né? Então um ambiente muito agressivo, né? Então tudo isso. E acho que isso aí a gente vai começar a conviver com essa tecnologia, né? Ela vai nascendo aos pouquinhos em alguns pontos e isso vai começar a progredir, né? Até para quebrar esse paradigma, né, de que isso vai acabar com a profissão do motorista. Na minha opinião, jamais. Eu acho que não tem como a gente dizer que o motorista de caminhão vai acabar. Não, é só complicado. vai mudar o jeito, né? A gente Como vai- muitas profissões. Nós vamos ter Vai que se se reinventar, Vai né? se Nós vamos ter que se transformar. reinventar, né? Então, assim como a gente já se reinventou muito, né? A gente estava conversando antes um pouquinho da nossa entrevista, do saudosismo, né? Das coisas do retrovisor que tem na revista, chamando coisas antigas, né? E hoje a gente acha isso muito engraçado, entre aspas, né? É legal, pô, eu vivi isso e parece que é uma coisa que é de outro mundo, né? Por isso a gente vai se reinventar. O próprio caminhão eletrônico. O caminhão eletrônico. O caminhão né? eletrônico Quando é saiu um bom. Quando saiu o caminhão eletrônico, era como pode. Não. E hoje É só acelerar todo e mundo frear. E a tecnologia sempre ela traz esse medo, né? Fica todo mundo com o pé atrás. Quando começava, e foi no início da década de 2000, o caminhão eletrônico substituiu a injeção mecânica, a bomba rotativa, tudo aquilo. Eu conversei com muitos motoristas que falaram, mas isso daí vai quebrar e quem que vai arrumar isso aí? Né? Isso vai dar um problema? Não, calma que a tecnologia ela traz com ela todo um arsenal de recursos para que ninguém fique na mão, né? E hoje, você vê um caminhão com bomba injetor aí, você nem quer, você quer sair de trás dele. a gente tem um exemplo aqui no stand, que é o próprio caminhão a gás. O caminhão a gás a gente mostrou agora, o pessoal tá falando, como é que tem autonomia para isso? Como é que eu conserto? E tudo uma questão de preparação. Quanto mais caminhão tiver na rua, a gente acaba se adaptando àquilo, né? A gente acaba se acostumando. Antes pra gente não entrar mais nessa questão de produto e voltar a falar da questão do comportamento, teve um item que surgiu aqui, que foi curioso, que surgiu nas outras 2 lives que a gente fez, que é o comportamento do motorista. Tá. A gente vem falando de caminhão tecnológico, de digitalizado, chega ao nível de autônomo e essa questão sempre volta, a questão do comportamento. Cris, o que você acha que acontece, essa cobrança do comportamento ser recorrente? Você acha que falta alguma coisa em relação à classe para se movimentar mais? O que falta são as transportadoras? Na sua visão, onde está aí a ausência de força para isso poder mudar? Para a gente não trazer o comportamento de novo para a conversa. O motorista, se ele quiser permanecer no mercado e trabalhar para empresas grandes, ele tem que se qualificar. Porque a montadora cria uma máquina perfeita, que vai dar uma economia muito grande, com muita tecnologia embarcada, onde o empresário consegue lá da casa dele ver o que o caminhão está gastando, o que ele está gastando a mais ou a menos. De que ele adianta investir se ele não investe também na ponta, que é aquele que está atrás do volante. O motorista tem que correr atrás
Mas o empresário também tem que dar a ferramenta para o funcionário ou para um novo motorista aprender a utilizar o que as empresas criam de tecnologia nova. No curso básico, hoje você tem que ter um MOP, você entrar em qualquer empresa. Se ele não tiver um MOP, não consegue nem um serviço básico. Então a tecnologia, de certa forma, a qualificação, perdão, ela é básica não só para o motorista, mas todo o setor de transporte. Essa é o básico do básico, a qualificação. E você, Rui, como um ex-motorista e também empresário, o que você acha? Sim, na realidade o que acontece dentro da sociedade é que o caminhão no trânsito ele chama muita atenção. Ele é um veículo grande,